Bom, vamos ver um problema aqui de física, de leis de Newton, que usa otimização. Então vai ser assim, ó, um bloco num plano horizontal com uma força F inclinada puxando ele. Aí eu vou ter também aqui a força peso, a força normal, e eu vou ter uma força de atrito. Bom, aí a gente vai decompor a força F, que tem o ângulo. Então eu vou ter aqui a Fx e a Fy. Okay. A Fx é F cosseno do ângulo e a Fy é F seno do ângulo. Veja que eu tenho aqui um cuidado a tomar. Ó. O Fy ele tem que ser menor que o peso, senão o bloco poderia se mover na vertical, poderia sair voando. Então isso aqui significa que o F seno do ângulo tem que ser menor que o peso. Então o seno do ângulo tem que ser menor que o peso, que é mg por F. Eu posso dizer que eu vou ter um ângulo limite, um ângulo máximo. Tá? Eu vou chamar de ângulo L, ó, que é quando o seno desse ângulo for igual a mg por L. Nesse problema, eu vou considerar assim, ó, a massa, a gravidade, o módulo da força F e o coeficiente de atrito, eu vou considerar que são dados, são constantes no problema. E o valor da aceleração do bloco e o ângulo vão ser variáveis. Eu vou expressar um em função do outro. Então veja como eu posso escolher a massa, a gravidade e... Eu botei um L aqui embaixo, não é um L. Vamos fazer aqui. Isso aqui é um F. Tá. Como eu posso escolher o M, o G e o F livremente, eu poderia escolher de modo que o sistema desse maior que 1. Então, nesse caso, eu não vou ter ângulo limite. Vou poder chegar até os 90 graus de inclinação da força. E o objetivo aqui é o seguinte, eu vou mudar o ângulo e ver qual é a aceleração. Então, se tiver uma força muito horizontal, muito próxima da horizontal, o ângulo pequeno, a componente horizontal vai ser grande e a vertical vai ser pequena. Então, a componente vertical não vai ajudar muito a contrabalançar o peso. Então, eu vou ter uma normal grande. Isso quer dizer que o atrito vai ser grande. Mas a força que traciona, que é a Fx, também. Então, eu vou tender a ter uma aceleração pequena. Já se a força for próxima da vertical, o ângulo próximo de 90 graus, eu vou ter uma componente vertical Fy grande, que vai fazer a normal ser pequena e, portanto, ter pouco atrito. Por outro lado, a Fx vai ser pequena e eu vou tender a ter uma aceleração pequena também. Então a gente espera que em algum ângulo intermediário eu vá ter a aceleração máxima. Então vamos ver isso. Vamos fazer aqui o equacionamento na vertical. Como ele não vai se mover na vertical, ó, eu vou ter, deixa eu botar em preto, o Fy mais a normal tem que igualar o peso. Então, o F seno do ângulo mais a normal tem que igualar o peso. Então, a normal é o peso, que é mg menos F seno do ângulo. Observe que quando eu chegar no ângulo limite, ó, eu vou ter a normal igual a zero. É quando o bloco estaria desencostando do plano. Se é que eu vou chegar em um ângulo limite. Agora vamos equacionar horizontal. Eu vou ter a Fx
menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. A Fx é a F cosseno do ângulo, a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e a normal está ali em cima, então vai ficar F cosseno do ângulo menos coeficiente que multiplica mg menos F seno igual a ma. Então eu posso escrever a aceleração assim, ó. A igual F sobre m cosseno do ângulo menos μg mais μf por m seno do ângulo. O meu ângulo ele começa em 0, então o ângulo, ó, ele começa em 0 e vai até o chamado ângulo limite, ou até o 90 graus, dependendo, ele pode chegar... No 90 graus não faz muito sentido, porque eu não vou ter aceleração, né? Mas seria um valor máximo aí. Então, vamos ver agora qual é o maior valor que a aceleração pode assumir. Vamos fazer com otimização, ó. Vamos ver. Vamos fazer a derivada, ó. Isso aqui, na verdade, é uma função do ângulo. Então, ó, isso aqui é um A como função do ângulo. Então, vou fazer aqui. Seria o A', que é F, a derivada em relação ao ângulo. Tá? A derivada do cosseno é menos seno. O μg é constante, mais μf por m. A derivada do seno é cosseno. E vou igualar a zero. Aí eu vou poder cortar o f e o m, ó, vai ficar seno do ângulo mais μ cosseno do ângulo igual a zero. Então eu vou ter a tangente do ângulo igual ao μ. Esse é o meu ponto crítico, quando a tangente do ângulo for igual ao coeficiente de atrito. Vamos agora ver se realmente isso aí vai representar um máximo. Vamos fazer aqui a derivada segunda. Vai ser menos seno, vai ter menos cosseno, então é menos f por m cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, então menos f por m seno. Veja que como a gente está no primeiro quadrante, então o seno e o cosseno são positivos, isso aqui vai ser sempre negativo. Então quer dizer que o gráfico, ó, esquematicamente aqui, ó, o gráfico da aceleração em função do ângulo, isso aqui realmente vai ser um máximo. Ó. Eu vou chamar isso aqui de θm, tá? Não sei se é o máximo ali, na verdade eu já sei aqui, né? Então aqui tem, eu já botei θ, tá, tudo bem. Vamos arrumar aqui, era para ser alfa. Vamos botar aqui alfa. Tá. Alfa m. Isso vai corresponder a uma aceleração máxima. Observe que eu vou chamar de AM. Como a concavidade é sempre para baixo, ó, é sempre negativa a derivada segunda, em qualquer outro valor de ângulo eu vou ter uma aceleração menor do que essa, que eu vou calcular agora com esse ângulo. Certo? Então vamos ver qual é a aceleração máxima. Ok. Vamos ver, ó. O A máximo é o A do ângulo αm. O ângulo αm é um ângulo cuja tangente vale o coeficiente de atrito. Então, eu tenho o αm aqui, eu vou ter o coeficiente de atrito. Se a tangente é coeficiente por 1.
Aqui está oposto e adjacente. Então aqui eu vou ter, por Pitágoras, uma raiz com coeficiente de atrito. Quadrado mais 1. Já pensaram em fazer um Pitágoras com coeficiente de atrito? Bom, agora eu vou escrever então o meu A máximo. Eu vou chamar de AM. AM pegando a equação anterior lá, é F sobre M cosseno do alfa máximo menos μg mais μf por M seno do alfa máximo. Então, o cosseno eu vejo no triângulo ali, ó, é 1 por raiz, adjacente por hipotenusa. Então, é 1 pela raiz menos μg mais μf por M, e o seno é aquele adjacente por oposto por hipotenusa, é μ por raiz desse negócio, tá? Agora vai acontecer o seguinte, no primeiro termo e no último eu vou poder juntar ali, eu posso botar o F por M como fator comum, mas o F, o M e a raiz aqui, ó, F, M, 1 mais μ quadrado, vai multiplicar 1 mais μ quadrado, e tem o menos μg. Então, vai ficar 1 mais μ quadrado sobre a raiz dele mesmo. Então, vai ficar a raiz em cima. Então, vai ficar isso aqui, ó. F sobre M, raiz de 1 mais μ quadrado menos μg. Essa aqui é a aceleração máxima que o bloco pode ter quando o coeficiente de atrito for igual a tangente do ângulo. Tem um jeito, a gente já visto aqui, ó, que realmente vai ser o máximo, né? Porque é o único ponto crítico, com gravidade para baixo e tal. A gente pode fazer uma conta interessante para ver que realmente qualquer outro ângulo, a aceleração vai ser menor. A gente pode fazer um adendo aqui, ó, na observação. Vamos supor que eu vou calcular a aceleração para algum outro ângulo aqui. Então vamos supor que eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo máximo e eu vou calcular para outro aqui, ó. Vamos chamar simplesmente de alfa zero, tá? E eu vou ter uma diferença que eu vou chamar de deltinha. Então, o alfa zero é o alfa m mais uma pequena diferença de ângulos ali. Então, se eu calcular o A para o outro ângulo que é o alfa zero, pela fórmula seria isso aqui, ó, F sobre M cosseno de alfa zero menos μg mais μf por M seno de alfa zero. Então vai dar isso aqui, ó, cosseno do ângulo máximo mais o deltinha menos μg mais μf por M seno do ângulo máximo mais o deltinha. Isso aqui não é essencial, é só um adendo, tá? Vamos ver aqui. Então isso aqui vai ser, ó, eu vou abrir o cosseno da soma, ó, vai ficar F sobre M, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, menos μg, mais μf por M, seno da soma, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Lembre que esses cossenos de alfa m e seno de alfa m eu posso tirar lá do triângulo. Então vamos ver aqui, ó. É o A de alfa zero igual F sobre M. O cosseno de alfa m é 1 sobre aquela raiz de 1 mais μ quadrado. E tem um cosseno de delta.
O seno de αm é mi sobre a raiz de 1 mais mi quadrado e tem um seno de delta. Tem um menos mg. E tem um mais mi f por m. O seno do negócio é mi sobre a raiz. 1 mais mi quadrado, cosseno do delta, mais seno do delta e o cosseno do αm, que é 1 sobre a raiz. Agora vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Espera aí que tem um erro aqui. Isso aqui não é mg. Isso aqui é μg. Tá. Então isso aqui vai dar, ó. Vamos pegar os termos com cosseno de αm. Eu posso pegar e botar assim, ó. Eu tenho, fora aquele μg ali, eu tenho f por m raiz em todos os outros termos. Então, vou botar aqui, vai ficar o seguinte, ó. Cosseno do deltinha. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou já pegar os termos que tem o cosseno e botar assim, ó. 1, é esse termo aqui primeiro e esse aqui embaixo à esquerda, tá? Vai ter aqui, ó, um mi quadrado. Além do fm raiz e o cosseno, tá? O seno, ele vai cancelar. Porque eu tenho aqui, ó, fora o f por m eu tenho mi por raiz seno, e aqui fora o f por m eu tenho esse mi, a raiz embaixo e o seno, e um positivo e um negativo. Então, isso aqui vai cancelar. E menos mi g. Então, aqui eu tenho 1 mais o mi quadrado e a raiz embaixo vai ficar a raiz em cima. Então, a disso aqui é f, vai ficar f cosseno de delta por m, raiz aqui em cima, menos mi g. Eu vou comparar agora com o meu αm, ou com o meu am, que era f por m, a diferença é que não tem o cosseno aqui, ó. Já está meio claro que o am vai ser maior, né? Mas a gente pode fazer uma subtração aqui para ver o seguinte, ó. Por causa do cosseno ali, ó. Então eu vou ter am menos a do ângulo, esse outro ângulo, vai ser f por m, raiz, menos mi g, menos f por m, cosseno do negócio, raiz. E aqui eu ficaria com mais mi g, que é menos menos. Então vai cancelar o menos mi g com mais mi g. E eu vou ficar o seguinte, ó. F por m raiz 1 menos cosseno do deltinha. E vejo que como... Pô, estou no primeiro quadrante, mas de qualquer modo, o 1 menos cosseno nunca vai ser negativo. Então eu vou ter, ó, isso aqui sempre maior ou igual a zero. Zero acho que nem chegaria, que seria 90 graus, né? Então eu concluí que o am menos o a de alfa zero, ó, é maior ou igual a zero. Ou seja, o am menos o a de alfa... am é maior ou igual
ao A. Então, a aceleração para o ângulo αm é maior do que para qualquer outro ângulo que eu considere. Então, realmente eu tenho um máximo. Bom, voltando aqui, ó, o que eu concluí disso tudo? Que eu posso mudar o ângulo da força F com a horizontal. E para cada ângulo que eu botar, eu vou ter uma aceleração diferente, dada por essa fórmula aqui. Só tem uma coisa que, um detalhe que tem que levar em conta é o seguinte, ó, a gente tinha o ângulo limite. A gente achou o αm, que seria o ângulo para aceleração máxima. Mas e se o αm for maior que o ângulo limite? Isso pode acontecer, dependendo da escolha que a gente faz aqui dos parâmetros. A gente escolhe a massa, a gravidade, o F. Aqui, ó, na própria aceleração a gente tem o F, o M, o coeficiente de atrito, gravidade. Então, como a escolha dos parâmetros é livre, eu posso acabar tendo um alfa M, alfa máximo, maior, uma aceleração máxima maior do que aquela que eu tenho, melhor dizendo, o ângulo máximo maior que o ângulo limite. Então, vamos ver o que aconteceria nesse caso. Eu vou botar esquematicamente aqui, ó, o que eu estou querendo dizer com isso. Que é o seguinte: se o ângulo M for maior que o ângulo limite, esquematicamente seria isso aqui, ó. Eu teria aqui o ângulo limite e o ângulo máximo deu aqui. Mas o ângulo limite, por definição, é o máximo que eu posso ter de ângulo. Então, o maior ângulo possível. Então, quer dizer que isso aqui não faz sentido. O meu intervalo, ele estaria só aqui, ó. Ele iria do 0 graus até este. Então, eu não vou poder levar em conta este AM que eu calculei aqui. Ele não vai fazer sentido. Isso aqui, ó. Isso aqui não faz sentido. Eu vou ter um intervalo que não tem ponto crítico. Então, eu vou pegar e calcular a aceleração nos extremos de intervalo, que é o 0 graus e o ângulo limite. Então, eu vou ter que calcular e vou ter que ver qual é a maior. Então, o A de 0 graus, ó, usando a equação que a gente achou, o A de 0 graus é F por M cosseno de 0 graus menos μg mais μf por m seno de 0 graus. Tá? Aqui vai cancelar, o cosseno vai dar 1. Então, o A de 0 graus é F por m menos μg. Esse é o caso que a força não é inclinada. Ok? Dá até para fazer interpretação física aqui, ó. Eu tenho uma F. Nesse caso, eu teria a normal igualada ao peso, quando o ângulo é 0. E teria a força de atrito. Então, eu teria F menos força de atrito igual a MA. Daí eu teria F menos coeficiente normal igual a MA. E a normal, no caso, é igual ao peso. Ó. μmg igual a MA. Então, eu vou chegar exatamente nisso aqui. Certo? Bom, vamos ver qual é a aceleração quando o ângulo for o ângulo limite. Então, vamos ver aqui. Ó. Lembra que o ângulo limite, eu tenho o seno dele é mg por f. Portanto, o cosseno dele é 1 menos seno quadrado raiz. Ó. É 1 menos m2 g2 por f2 raiz. Primeiro quadrante, tudo positivo. Tá. Bom, agora eu posso até escrever esse cosseno assim, ó. Botar... Não sei, deixa eu ver se vale a pena fazer isso.
Eu vou fazer depois isso, deixa assim. Tá. Eu vou agora escrever a aceleração associada ao ângulo limite. Então, é o A do ângulo limite. É a mesma fórmula lá, F sobre M, no caso, cosseno do ângulo limite, menos μg, mais μF por M. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. μF por M, seno do ângulo limite, que vai ser F por M vezes essa raiz bonita aí, 1 menos M2 G2 por F2, menos μg, mais μF por M, e o seno do ângulo limite é mg por F. Então vai cancelar aqui o F com F, o M com M, vai ficar menos μg mais μg. Então vai cancelar isso aqui. Vai ficar só o primeiro termo. Então, o A do ângulo limite, agora eu vou fazer assim, ó, F por M, eu vou botar raiz de F quadrado menos mg quadrado, e ficaria F2 embaixo, então eu vou tirar da raiz, aí eu cancelo aqui, então vai ficar raiz de de F2 menos M2 G2, ele botou um triângulo ali embaixo. Peraí. Vamos fazer assim. Tá. Vai ficar raiz de F2 menos M2 G2 por M. É isso aqui. Então eu tenho o A do ângulo zero e o A do ângulo limite. E eu vou querer ver qual é a maior. Eu vou fazer uma subtração, tá? Então vai ficar assim, ó. Lembra, não tenho mais o ângulo M aqui, então eu vou fazer. Eu vou chamar isso aqui de AL. Então, A do ângulo limite menos o A do ângulo zero é isso. Menos o A do ângulo zero, que é o F por M menos μg. Que é isso aqui, ó. F por M mais μg. Ok. Agora eu vou ter que levar em conta umas coisas, ó. Como supostamente eu tenho o ângulo M, que não vai fazer sentido, aqui, mas ele deu maior, ó, o ângulo M deu maior que o ângulo limite. Então quer dizer que o seno do ângulo M é maior que o seno do ângulo limite. E o seno do ângulo M é lá por aquele triângulo que a gente fez antes, ó, é μ por a raiz de 1 mais μ quadrado. μ por raiz de 1 mais μ quadrado. E esse seno do ângulo limite é o mg por F. Certo? Então eu vou usar essa desigualdade para tentar ver se a subtração do AL menos A0 é positiva ou negativa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é desenvolver um pouquinho essa expressão aqui. Eu vou fazer assim, como é uma desigualdade, tem que cuidar quando passa multiplicando ou dividindo, mas como tudo aqui é positivo, não tem muito problema. Olha aqui, ó. Nem elevar ao quadrado tem problema, vai ficar μ quadrado F quadrado maior que M2 G2, 1 mais μ2. 1 mais μ2. Então vai ficar μ2, passando para cá o μ2 e M2 G2, ó, fica F2 menos M2 G2 maior que M2 G2. Então, passando, dividindo e botando a raiz de novo, ó, o μ é maior do que mg
sobre F2 menos M2G2. Lembra que tudo que está aqui são coisas escolhidas. Se aconteceu essa desigualdade, foi pelas escolhas que eu fiz e acabou acarretando no ângulo M ser maior que o ângulo limite. Ok. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou trocar este Mi aqui pelo que está no lado direito aqui embaixo. Por quê, ó? Porque o Mi é maior do que essa fração aqui. Então, se eu botar a fração no lugar do Mi e tem um mais na frente, eu vou obter um resultado que é menor do que eu tinha antes. Porque essa fração é menor do que o Mi. Então, essa subtração dos A's aqui vai ser maior do que o que eu vou obter. Porque eu tinha um Mi que era maior antes. Então, vai ficar isso aqui, ó. O AL menos o A de zero igual essa raiz aqui menos F por M, mais, olha aqui, ó, é MG e tem o outro G ali, ó, MG2, só que faltou uma raiz aqui embaixo, né? Esqueci da raizona. Uma raiz aqui, tá? Vai ficar aqui F2 menos M2G2 raiz. Vamos botar o denominador. E aí, em vez de ficar um igual, vai ficar maior. Como eu argumentei antes, vai ficar maior, tá? Então, o AL menos o A de zero é maior do que... Vamos botar o mesmo denominador aqui. Vou botar aqui M raiz de F2 menos M2G2 vai ficar a raiz vezes ela mesma aqui, vai sumir a raiz. Lembra que o M2G2 tem que ser menor que o F, tá? Porque eu tenho um ângulo limite, supostamente, e a razão disso aqui é o seno, então tem que ser menor que 1. Então o F tem que ser maior que o MG. Por isso que a raiz vai dar positivo ali, não vai ter problema. Aqui eu tenho menos F e mais, vai ficar um outro M aqui, ó, M2G2. Então, vai cancelar o M2G2. Então, eu vou ter o AL menos o A de zero maior. Eu vou botar aqui tem um erro aqui. Espera, eu vou ter que fazer de novo. Quando eu fiz um denominador comum, faltou botar uma raiz aqui, ó. F, essa raiz aí, mais M2G2. Tá. Aí o AL menos o A de zero é maior. Bom, vai cancelar igual aqui. Vai ficar... Eu vou botar um F em fator comum aqui, ó. F, que multiplica F menos a raiz. E aí embaixo, M vezes isso aqui. Agora é o seguinte, ó, observem que essa raiz de cima aqui, ó, ela é menor do que a raiz do f quadrado. Eu tenho f quadrado menos alguma coisa, tudo positivo. Então, ela é menor do que o próprio f. Então, eu vou ter f menos um número que é menor que ele, tudo positivo. Então, o que está em verde aqui, ó, vai ser positivo. E o resto é tudo positivo multiplicando e dividindo. Então, eu vou concluir que o AL menos o A de zero
é maior que zero. Portanto, o AL é maior que o A de zero. Portanto, o AL vai ser a maior aceleração quando o ângulo achado na derivada for maior que o ângulo limite. É a aceleração máxima. É isso aí. Então, ou eu vou ter o AL de aceleração máxima quando o ângulo limite for menor que o αm, e nos outros casos eu vou ter o AM correspondente ao αm como aceleração máxima, que seria, voltando aqui, esta aqui.